Deus abençoe, pessoal. Então vamos orar primeiro, né? Ô Deus Santo, Deus digno de toda honra, todo louvor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme a sua vontade. E usa pela sua misericórdia. Que essa ministração venha adentrar cada coração, meu Deus, aflito, cada pessoa que precisa ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Muitas vezes, Senhor, eu sou esse instrumento que vai conseguir penetrar, que vai fazer com que essa pessoa consiga compreender a tua palavra. Muitas pessoas pregam, Senhor, mas cada pessoa tem a sua rede, cada peixe tem a sua rede. Que eu venha ser a rede, meu Deus, para pegar esse peixe. Em nome de Jesus, o Senhor usa um instrumento diferenciado do outro. Então, meu Pai, eu não sei, mas eu espero, meu Pai, que eu consiga fazer essa pessoa compreender a Tua palavra. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu repreendo todo espírito de confusão, toda dúvida. Em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda amargura, todo demônio que está se levantando contra essa casa, contra essa vida que se colocou para ouvir a tua palavra. E muitas vezes vai haver muito barulho, muito trabalhar do diabo, meu Deus, para que ela não consiga prestar atenção. Aquieta essa alma agora, Espírito Santo. Aquieta essa alma, Senhor, para que ela consiga ter paz para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo cada alma, meu Deus, que se colocou, que se prontificou, né, priorizar a essa palavra, essa pregação. Amém. Então, gente, olha, foi feito um sorteio da palavra. Tá, e eu tenho um livrinho aqui de versículos. Aí, olha só que engraçado. Eu falo engraçado porque eu tive essa semana pensando que eu gosto de ler a Bíblia assim, aleatória, tá? Eu não gosto de ficar pegando do princípio ao fim e voltando, não. Eu leio e deixo Deus falar comigo. Aí tinha saído Romanos 6. Aí agora eu tirei um versículo dentro desse livrinho que eu falei pra vocês. Aí saiu exatamente Romanos 6. Tá? Então, eu poderia ficar em cima desse versículo, tá? Que dá pano para manga esse versículo. Mas, com certeza, como eu estava lendo esse capítulo, eu vou ler o capítulo e vou ver o que Deus vai falar. Mas enfatizando o versículo, tá? 1 e 2. Vou colocar isso aqui, né? Para ser destaque, porque foi o livrinho que eu tirei, que eu sorteei aqui, que eu falei assim, ó, fala alguma coisa em cima de alguns versículos. Aí foi tirado esse aqui, tá? Mas aí eu vou direto para a Bíblia, eu não vou ficar só no versículo solto, não. Eu vou direto para a Bíblia. Retomando aqui, gente, ó, o vizinho arrumou um cachorro, tá? E esse cachorro tá longe, mas ele chega no áudio, ele chega na gravação, não tem como. Deixa o bichinho latir, tá? Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Mas lá longe você encontra um cachorro, né, todo o tempo latindo, tá? Mas não se incomoda com isso. Vamos prestar atenção aqui, tá bom? Tá, então, Romanos 6. Fala aqui. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Tá, eu falei de 1 e 2 porque eu sorteei isso aqui dentro do livro, né, de versículos, né? Só que para entender esse versículo solto, a gente vai ter que ler um pouco mais acima, vai ter que ler o capítulo 5. Né? Vamos ler aqui, quer ver, o 18 em diante do capítulo de Romanos 5. Fala assim, ó, portanto assim, como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Tá, então Adão trouxe maldição, Jesus trouxe a salvação, né, e o perdão, né? Aí o 20 é importante, ó. A lei veio para aumentar o mal,
Mas onde aumentou o pecado, tá? A graça de Deus aumentou muito mais. Em outras versões está escrito: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí as pessoas elas ficam muito em cima desse versículo porque elas entendem que eu posso pecar quantas vezes eu quiser e retornar porque eu estou debaixo da graça. E Deus vai perdoar. Então eles acham que eu sou muito radical quando eu falo de pecado, né? Então eu vejo pessoas que me perguntam, né? Ah, eu oro, eu busco pela vida de fulano de tal há anos e não sei o que, mas essa pessoa não se conserta e muitas vezes joga esse versículo solto, né? Ah, eu acho muito errado que Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ela joga solto, tá? Esse versículo com muita raiva, não entendendo por que Deus colocou na Bíblia isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a pessoa já está totalmente sem paciência, tá? Ela não tem mais vontade de buscar pelo seu marido, ela não tem mais vontade de buscar pelos filhos, ela acha que quando ela vai fazer alguma pergunta para alguma autoridade espiritual e a autoridade fala, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como se estivesse falando, Deus está com seu marido pecador, Deus está com seus filhos pecadores. Não. Deus, ele não se agrada do pecado, mas ama o pecador, isso é fato. Só que essa palavra, tá? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, realmente, ela serve para o pecador porque ele não tem conhecimento da palavra. Então a graça de Deus, ela tem que ter, Deus tem que ter muito mais misericórdia do que o que conhece a Deus. Isso acaba trazendo um conflito, a pessoa ela não consegue entender a paciência de Deus com o pecador e ela passa, né, a reclamar que tem anos que ela intercede, que ela ora e ela não tá vendo mudança, tá? Essa mudança não é por causa só da misericórdia de Deus, não, tá? Porque quando você entra para interceder para um marido ou para um filho ou qualquer pessoa, tá? Que você queira que saia do pecado, você tem que se colocar na brecha. Para se colocar nessa brecha, você tem que ter uma vida de santidade tremenda, tá? Porque para você ter um marido abençoado, você precisa ser abençoada. Para você ter os seus filhos abençoados, você tem que ser abençoada. Porque as bênçãos vão ter que alcançar a pessoa que você está orando, né? Então ela tem que alcançar. Para isso nós temos que estar, né, sem brecha. A gente tem que ter uma vida de santidade. E muitas pessoas ela acham que é só orar uma, duas. Não, muitas vezes são anos de oração, tá? Rebeca foi uma mulher, né, que ela esperou 20 anos para engravidar em oração. Isaac, o esposo de Rebeca, né, orou, os dois, né, intercederam junto a Deus e levaram-se 20 anos para ela conseguir gerar um filho, né, sendo que ele era filho de Abraão, né, Isaac, filho de Abraão, né, e passou a mesma coisa, né, passaram por uma prova de fé tremenda, tanto o pai quanto o filho. Então, na nossa época não houve mudança. Deus vai trabalhar com tempo, com fé. Então, o milagre começa a surgir de acordo com a sua fé. E a sua fé é provada, tá? De acordo, muitas vezes, com o tempo. Muitas vezes você pensa que a fé é por um período curto. Eu tenho fé para hoje, para um ano, para 2. Se passar disso, eu não tenho fé. Então você não tem fé, tá? Você foi uma pessoa que você teve né? Como que se diz? Uma pessoa que passou a ter uma animação, né? A hora que conheceu a palavra de Deus, né? Ficou animada de momento, mas não se estabeleceu na fé, tá? Então a fé realmente, aquela fé provada, passada pelo fogo, é uma fé prolongada, tá? Que nós vamos precisar, para a gente permanecer nessa fé prolongada, da paciência, tá?
Isso é fundamental. Se você não tem a paciência, você não ama, né? Lá em 1 Coríntios 13, do 4 em diante, fala que o amor é paciente. Aí se você fala assim, ah não, eu busco 2, 3, 4 anos pela vida de fulano de tal, perdi a paciência, então você não ama aquela pessoa. Se você não ama essa pessoa, você quebra o segundo mandamento mais importante da Bíblia, que é amar o próximo como a si mesmo. Se você quebra o segundo mandamento da Bíblia, é como se você quebrasse todos os mandamentos da Bíblia. E aí a sua oração, a Deus não vai chegar, não vai ter resposta, tá? Então, quer ver? Eu acho que eu vou lá no 1 Coríntios 13, né? Vamos ler para você ter uma noção desse amor que você precisa ter. E esse amor ao próximo, tá? Vai ter que ter paciência, não vai poder ser egoísta, né? Enfim, vamos ler. Tá, vamos ler aqui então, né? 1 Coríntios 13, do 4 em diante que eu falei, ó. Quem ama é paciente, já começa, né? E bondoso, tá? Paciente e bondoso. Além de ser paciente, você tem que mostrar bondade, tá? Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Então não pode se achar melhor do que ninguém, né? Ah, eu sou convertido há muitos anos, mas a minha esposa não é. Então parece que você se orgulha de você conhecer a verdade e você se acha melhor, né, do que aquela pessoa que ela não conhece, que ela ainda não aceitou Jesus, né? Então isso aí é uma vaidade, é uma falsa humildade. Deus não se agrada disso. E muitas vezes, por causa dessa falsa humildade, aquela pessoa nunca vai te ouvir, porque você se acha muito superior, muito dono da razão. Nem sempre você vai estar com a razão. E Deus deixa bem claro, não fique orgulhoso, nem vaidoso, não fique, né, envaidecido por causa da sua conversão, porque você conhece a palavra e muitas vezes aquela pessoa ainda não, os ouvidos dela não se destaparam ainda para conhecer, para ter entendimento. Isso é irritante. Enfim, eu falo irritante porque aquela pessoa, ela não deixa, né, a outra pessoa falar, né? Ela não ouve. Muitas vezes, mesmo você conhecendo a verdade, que é o caminho, a vida, que é Jesus, você precisa ouvir o outro lado. Por que aquela pessoa, né, tem aquela fé? Ou por que ela tem dificuldade de acreditar na Bíblia, né? Você tem que ouvir mais do que falar, né? E porque quando você for falar, aquela pessoa também vai querer te ouvir. Deixa ela desabafar, deixa ela falar, né? Isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas hoje elas não querem ouvir. Elas não querem que ninguém desabafe, ainda mais quando é um ímpio. Se um ímpio começar a falar, ela já sabe o que está falando. Não conhece a Deus, não serve a Deus. Dá oportunidade para essa pessoa falar. E a hora que você puder, a hora que der, você deixa um versículo, né? Você responde alguma coisa dentro da palavra, mas não todo o tempo cortando aquela pessoa, né? Isso aí acontece também dentro da tua casa, dentro da tua família. Qualquer coisa, a pessoa vai falar de uma música, que gosta de uma música, né? Eu gosto muito de rock, eu gosto, né, um estilo de música country, eu gosto de música de sofrência, não sei, qualquer outra coisa que ela possa falar, e você na mesma hora já se levanta, se arma, que isso é música do diabo, e que não sei o que, né? E começa já não deixa nem a pessoa falar. Isso é música do diabo, isso é música do mundo, não sei o que. Imagina, se você estivesse do outro lado, você gostaria de conversar com uma pessoa dessa? Não. Você simplesmente deixa a pessoa falar o que ela gosta, né? Se ela gosta dessa roupa, o que ela gosta de fazer, não importa. Aquele negócio de ficar cortando uma pessoa e falando que tudo é do diabo, né? Você não vai fazer com que aquele ímpio, que aquele pecador, né, te ouça. Então a pessoa tem que ter sabedoria já por aí. E isso acontece dentro de casa. Muitas vezes o marido bebe,
A mulher é crente, é convertida, mas o marido leva cerveja e põe na geladeira. A mulher vai lá, pega aquela cerveja, joga tudo no lixo, né? Ou amassa, ou destrói. Você não tem direito de fazer isso. Porque você conhece a Deus e porque... Não, você não tem. Você tem que respeitar o seu marido. Se ele bebe dentro da tua casa, isso é um problema dele com Deus. O que você tem que fazer é orar. Ah, mas eu não admito cerveja dentro da minha geladeira que é santa. Não, aí a partir da hora que você faz isso, a sua geladeira não é santa, então menos você, né? Então é essa sabedoria que Deus está mandando ter. Por isso que Deus, ele tem misericórdia. Aí você fica todo o tempo desejando mal para aquela pessoa, né? Mas vai chegar o dia mal, e o dia que chegar eu vou fazer isso, eu vou falar na cara dessa pessoa, não sei o quê. Você fica todo o tempo querendo que aquela pessoa se dê mal, para que prove para ela que você está com a razão. A partir da hora que você deseja esse mal para essa pessoa, ela vai ser preservada. Todo o tempo ela vai ser preservada. Porque o seu coração não está santo diante do Senhor. Todo o tempo você amaldiçoa a vida daquela pessoa que você diz orar, que você diz jejuar, né? Você não respeita, muitas vezes, né, as imagens que ela tem, né, que ela crê. Você não respeita a cerveja que ela bebe, a música que ela ouve. Aí entra o fator que eu falei, a paciência, que é para mim, a maior virtude do amor é a paciência. Porque se você não tem paciência de esperar, você não tem paciência de ouvir o pecador falar, você não tem paciência, você não tem Deus. Não tem Deus. E aí você pergunta pra mim, poxa, mas tem tantos anos que eu oro, tantos anos que eu jejuo, tantos anos que eu faço isso e aquilo, e não acontece. Será que Deus quer esse sofrimento na minha vida? Não é Deus que está fazendo você sofrer, é você mesmo que está fazendo você sofrer. Deus só está te moldando para que você consiga, através da sua vida, transformar outras vidas, né? Que seria a sua família. Então vamos terminar de ler o 1 Coríntios 13, né? Que eu não acabei de ler, tá? Aí fala aqui, ó. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado. Olha quanta coisa. Não é grosseiro com a pessoa, não pode ser grossa, não pode ser grosso. Não é egoísta, não pensa só em você, tá? Ah, eu tô salva, tô buscando a Deus, se morrer vai pro inferno, não posso fazer nada. Ou eu já orei, já jejuei. Não é assim não, filhinho. Você pode perder até a sua salvação. Se você fizer, tá? Essa busca, essa intercessão, meia boca, de qualquer jeito. Você pode perder a sua salvação porque vai ser cobrado o sangue daquela pessoa, tá? Vai ser cobrado de você. Não é de qualquer jeito. Não é uma coisa que você faz de uma forma mecânica. Você vai precisar ter uma vida de santidade. E aí tem muitas coisas enrustidas, escondidas aí que você não está conseguindo enxergar. E você acha que você é santa ou você é santo. Não, não é. Se Deus não terminar a obra em você, ele não vai passar para outro. Tá? Você não vai conseguir ganhar a alma de ninguém. Primeiro ele vai lapidar a sua vida. Ele vai querer a tua vida totalmente santa. Mas é uma santidade mesmo, para você conseguir ganhar a alma. Não é de qualquer jeito. Tá? Ele fala aqui, ó. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, né? Nem guarda mágoa. Aí, né, a mágoa é uma coisa assim muito fácil para uma pessoa que ela acha que está na presença de Deus, né? Ela acha que ela não tem mágoa, mas todo o tempo que ela conversa com alguém, ela vai levantar aquela lebre, levantar aquele passado, ou do marido, né? Ou do vizinho, ou do irmão, ou da mãe, ou do pai. Ela não consegue esquecer, ela tem um ressentimento. Deus fala que ele joga no mar do esquecimento, né? O nosso pecado. Mas se você não fizer igual a Deus, você não pode, tá? Falar que ama o seu próximo.
Porque a mágoa, ela tem que ser soterrada, ela nunca mais pode ser falada, ela nunca mais pode ser levantada. Aquilo que você sentiu, aquilo que aquela pessoa fez você passar, né, te fez sofrer, você tem que esquecer. Você não pode ficar lembrando, meu pai fez isso comigo quando eu tinha 5 aninhos. O meu marido, há 10 anos ele me traiu. Aí fala com a amiga, aí fala com o pastor, aí fala com o filho, que não havia nem necessidade de repente de saber disso, né? Para tocar batendo mágoa do pai. Mas faz questão de chegar, né? E contar uma coisa de 20 anos atrás para um filho que nem existia nessa época, nem tinha participado disso. Mas não, seu pai fez isso. Por quê? Porque tem mágoa. E além de ter a mágoa, quer transferir a mágoa para o filho. Para que o filho também tenha a mágoa do pai, tenha ressentimento. Para não ver aquela pessoa de uma forma diferente. Então é uma pessoa egoísta. Ela não quer que o filho ame aquele pai ou ame aquela esposa de uma forma plena. Então faz questão de chegar e contar uma podridão, trazer para a luz uma podridão que já foi enterrada. Aquela pessoa já se arrependeu, aquele homem ou aquela mulher já se arrependeu. Mas não, faz questão que o filho saiba, né? Que o pastor da igreja saiba o que está acontecendo dentro da casa. Tá? Isso Deus vai levar em conta. E assim, com certeza, você não vai conseguir santificar seu marido e ninguém que você está orando. Tá? Aí vamos para cá, né? Aí fala assim, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então o finalzinho aqui é muito importante, porque eu estou falando da paciência. Então a pergunta que as pessoas me fazem: mas é certo, missionária, eu passar orando, jejuando, já tem 5 anos e não acontece nada, não sei o que, Deus não ouve. Gente, Deus está ouvindo, mas tem coisa na sua vida que tem que ser corrigida. E eu tenho certeza que tem coisa para ser corrigida na sua vida. Por ter coisa para ser consertada, tá? Não alcança outra pessoa a sua oração. Porque Deus vai começar a trabalhar na sua vida, né? Tá? Para depois na sua casa. Então fala, quem ama não desiste. Por quê? Porque ele é paciente, né? Suporta tudo, né? Com fé. Suporta tudo. Tudo que aquela pessoa faz, você suporta. Você tem uma paciência tremenda, você suporta, você não guarda mágoa, você tem esperança no Senhor, espera com paciência, tá? Porque não adianta falar, mas eu tô esperando, mas eu não aguento mais. Se continuar assim, eu vou desistir. Não, isso não é esperar. Porque se você está esperando sem paciência, você está esperando, reclamando, murmurando, então, meu filho, você não tem paciência, você não está suportando, você não tem paciência, você está guardando mágoa, você está desistindo, tudo errado, tudo fora da palavra. E aí que a conversão, que a salvação, não vai haver, tá? Não vai haver, sinto muito. E aí vai ficar anos e anos, tá? Dando braçada e não vai chegar a lugar nenhum, vai morrer na praia. Vai nadar e morrer na praia. Porque não tem fôlego para viver uma vida espiritual. Uma vida espiritual você precisa ter fôlego, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar buscando a Deus mesmo, buscando se santificar. Tem muitos pecados que a gente não consegue enxergar. A gente vê até o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave nos nossos olhos. Então, eu vou voltar para o Romanos 6, porque eu acabei parando aqui, né? Que eu vou repetir, né, esse versículo. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. A lei é a palavra, né? Ela veio para aumentar o mal. Então, se você conhece a palavra, você vai responder muito mais, você vai pagar muito mais caro do que um pecador, do que uma pessoa que ela não serve a Deus. Aí entra esse versículo, tá? Porque o que você conhece, que é a palavra de Deus, o pouco que você conhece, você vai responder por ela.
E se você for esse crente, esse servo de Deus meia boca, de qualquer maneira, você vai responder, tá? Porque você já viu lá em 1 Coríntios 13, do 4 em diante, que o amor é paciente, o amor suporta, o amor, né, não é egoísta, o amor não é ciumento, o amor tem várias qualidades. Se você não tem isso, você não ama. Se você não ama, como que você está obedecendo a Deus? Você quebra os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos você joga no lixo. A partir da hora que você... A pessoa tem mania de falar, mas eu amo a Deus. Tá, mas se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Porque Deus fala, se você não ama ao próximo que você vê, que você conhece, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu? Né? Você não ama. Então, aí você quebrando esses 2 mandamentos, você não está na presença de Deus. Você acha que está na presença de Deus, você acha que a sua oração está subindo, você acha que o seu jejum está sendo honrado e não está, gente, não está. Não é fácil amar o próximo. Amar o próximo é aquele irmãozinho, é aquele marido, é aquela esposa que pisa no teu calo. Amar o próximo são pessoas que te perseguem. Né? Lá em Mateus 5, bem-aventurados os perseguidos. É aqueles que te perseguem, que te irritam. Amar o próximo é esse. Não é o próximo que você escolheu amar, não. Tá? É o próximo que te persegue. Tá, vamos voltar então aqui, né? Vamos ler de novo, né? A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais, tá? Então, a lei, a palavra, né? Você conhecer vai aumentar o mal na sua vida, com certeza, tá? Mas, onde aumentou o pecado, tá? A graça de Deus aumentou muito mais ainda. Então, aí a gente vai entrar a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Tá? Vai ter mais misericórdia, que não é o caso de quem conhece a lei, não, tá? Porque quem conhece a lei, a lei, ela aumenta o mal na sua vida. Porque você conhece a Deus e aquela pessoa que você está intercedendo, que você está sem paciência, ela não conhece. E você sequer tem paciência até de conversar. Ah, mas ela só tem conversa mundana, ela só fala de música, ela só fala de comida, ela só fala de política, ela só fala de novela. Tenha um pouquinho de paciência. Deixa a pessoa falar para depois você ter a oportunidade de ser ouvida. Aí, se você não tem paciência com aquela pessoa, ela vai conversar o quê? Se ela não conhece a Deus, ela vai conversar do que agrada a ela, né? Isso que eu tô te falando. Se você tiver um pouco de paciência com o ímpio, com aquela pessoa que não conhece a Deus, ela vai também querer te ouvir a hora que você falar, porque você é uma pessoa paciente. Você é impaciente, já corta a pessoa no meio. A sua esposa começa a falar, você fala, não quero saber de novela. Eu não quero. Finja, pelo menos, sabe? Finja, dê ouvidos para que você tenha oportunidade para ser ouvido também. Tá? Muitas vezes ela tá falando de um vestido, de um sapato, de alguma coisa, né? Que para você não tem interesse nenhum, mas para ela tem. Eu arrumei meu cabelo, eu cortei meu cabelo, olha, eu fiz uma luz no meu cabelo e não sei o que, olha o esmalte que eu comprei, olha, não sei, gente. Cada esposa, ou eu tô falando de esposa e marido, porque é um conflito grande aqui. Pessoas que estão sem paciência com seu cônjuge, para separar mesmo por causa de bobeira. E tenha paciência para que aquela pessoa goste de você. Né? Uma mulher gosta de ser elogiada, gosta de ser admirada. E quando você admira, né, um colar, ou admira um penteado, um corte de cabelo, um tecido, né, mesmo o marido, tá falando do Flamengo, legal, ganhou porque ele é flamenguista, então fique feliz pelo Flamengo ganhar, mesmo que você não seja de time nenhum, fique feliz por ele, entendeu? Por essa pessoa que você ama, né? Ele tá ouvindo as músicas dele, amém, o que você vai fazer? Você não pode, você tem que aprender a viver com o seu cônjuge, respeitar o que ele gosta. Quando você respeitar o que ele gosta, ele vai respeitar o que você gosta. E vai respeitar de uma forma tão grande, de uma tal maneira, que ele vai, de repente, ele por si só, ele vai parar de ouvir
aquela música porque sabe que aquilo não agrada a você, né? Ele vai parar de beber na sua frente porque ele vai saber que aquilo não te agrada. Então você vai conseguir conquistar o seu marido para Jesus de forma calada, né? Então faça a sua parte. Não bata de frente, porque aquilo ali é um demônio, espíritos estão atuando ali, e ele vai acabar usando você. Então o diabo está usando uma pessoa que não conhece a Deus, ele está fazendo isso de uma forma inocente, tá? Ele está sendo vítima do diabo, ele está sendo usado ali para te irritar, e você vai cair naquela pilha, vai demonstrar aquela irritação, e aquilo ali vai afastar seu marido de você, né? E com certeza de Deus. De Deus nem se fala, né? Então, não adianta. Você vai ser esse elo, tá? Para unir a sua família e para fazer o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos a te ouvirem. Mas se você for rixosa, se você for chata, se você for, né, falar mal de pai, falar mal de mãe para filho, é uma falta de sabedoria tremendo. Você vai ter a raiva dos seus filhos, tá? Você vai conseguir fazer os seus filhos ficarem com raiva de você. Não pensa você, porque você está falando mal da sua mãe, né? Ou melhor, mal da sua esposa para o seu filho e mal do seu esposo para os seus filhos, que você vai conseguir aliados dentro de casa. Muito pelo contrário. Seu filho vai ver o quanto que você é chata, tá? Você vai perder, tá? A amizade deles. Porque eles sabem que o marido não conhece o que você conhece, que a esposa não conhece o que você conhece. Em vez de você aproximar seus filhos de você, você vai afastar. Porque você é uma pessoa rixosa, faz picuinha, né? Até dentro de casa, faz inimizade. Deus fala, bem-aventurados os pacificadores, que esses herdarão o reino de Deus. E que paz que você está trazendo para dentro do seu lar? Nenhuma. Eu vou até ler, eu parei um pouquinho aí para abrir Mateus 5. Eu gosto muito de falar em Mateus 5, não sei porquê, gente. Toda pregação minha eu entro com Mateus 5. Porque são coisas fundamentais para você conseguir conquistar qualquer coisa na sua vida. Tá em Mateus 5, se você procurar, tá? Porque Deus fala bem-aventurados, quer dizer, felizes vocês que praticam isso, tá? Eu vou no versículo 9 que eu falei aí, não li. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Então você está trabalhando pela paz ou pela guerra, ou pela contenda, pela briga, né? Pela inimizade? Você tem que refletir. O que você está fazendo? Você quer desabafar com quem? Com seus filhos, falando mal do seu marido para os seus filhos? Né? Quando eles acabam de chegar dentro de casa, você despeja um monte de coisa falando mal dele. Né? Você está fazendo o quê? Você está trabalhando contra Deus. Porque Deus, Jesus, é o príncipe da paz. Se você não tem paz, você não tem Jesus. E aí fala que está jejuando há 5 anos. Que eu estou orando, que eu estou jejuando. Meu marido não se converte. Meu marido não quer saber de Deus. Minha filha não quer saber de Deus. Minha esposa não quer saber de Deus. Não sei mais que. Você todo tempo tá trazendo a guerra, a inimizade. Você tá longe do príncipe da paz. Você tem que se calar, você só tem que falar com Deus, você tem que desabafar com Deus. Deus fala, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Agora não, você não reconhece que você tá pobre espiritualmente. Você não é humilde para reconhecer isso, muito pelo contrário, você tá igual lá em 1 Coríntios 13, do 4 em diante. Se orgulha, é vaidosa, é vaidoso. Quando se trata da vida espiritual, você se acha muito superior a qualquer ser humano, a qualquer mortal, a qualquer pessoa que não conhece a Deus. Isso vai afastar com certeza as pessoas de Deus e principalmente de você. Elas não vão te ouvir. Não tem como ouvir uma pessoa soberba, orgulhosa, tá? E esse é o princípio da humildade. Você ouvir mais do que falar. Esse é o princípio da humildade. Quem não sabe ouvir não pode se dizer humilde.
E aí você não tem paciência de ouvir um vizinho, né? Que tá falando que comprou um carro, que comprou isso, que comprou não sei o quê, que conversa de outros assuntos, né? De uma notícia, aí você já vai interromper a pessoa. Tem hora que nem todo momento é hora de falar de Jesus, nem todo momento. Muitas vezes a gente tem que esperar, né, a pessoa conversar, falar tudo que ela quer, para ela depois entender que você dá ouvido. Quando ela vê que você dá ouvido, uma hora você vai poder pregar Jesus para ela, ela vai ouvir, porque ela vai ficar até sem graça, porque você já ouviu tanta baboseira quieta, que vai chegar uma hora que você vai poder pregar. Então, muitas vezes, não é hora já de jogar um versículo solto, quebrando aquela conversa. A pessoa mal começou a falar, tá falando de uma novela, ou tá falando de um noticiário, ou tá falando de uma política. Aí você já, não, meu presidente é Jesus. Não sei o que é Jesus. Todo mundo sabe quem é o nosso governador. Mas tem momento que a gente tem que ficar quieta. Eu aprendo isso ainda, né? Essa semana mesmo aconteceu isso, né? Eu não posso ter partido, eu não posso, porque eu tenho que respeitar o partido de quem é do PT, de quem é do Bolsonaro. Eu tenho que respeitar aquela pessoa. Eu não tenho partido, eu não posso influenciar ninguém a votar. Então, até mesmo por isso, muitas vezes a gente peca, porque a gente acaba abraçando tanto alguma causa e acaba se afastando de Deus. Enfim, isso aconteceu, tá? Comigo, essa experiência, né? E Deus me chamou a atenção. Eu falo para vocês, temos que ter muita paciência, tá? Independente qual seja o assunto, tá? Se é uma religião, se é política, tá? Se é um jogo de futebol, né? O que seja, qual a conversa dentro da tua casa, nós temos que respeitar a nossa família, os nossos vizinhos, né? As pessoas da nossa igreja. Então é muito importante, tá? Então o ódio, ele entra devagarinho. E quando vê, você já tem ódio daquela pessoa, você já não suporta nem ouvir a voz daquela pessoa, né? E Deus deixa bem claro, né, que se entrar o ódio, você pode perder a sua salvação. E ele vai entrando devagar. Você tem que curar na hora aquela mágoa, aquilo, não vá para frente, não influencie ninguém a ter a mesma mágoa que você tenha, tá? Você tem que limpar o seu coração. Não passe isso para frente. Por isso que a gente tem que ter essa noção, né? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mas se você chorar no colo dos seus filhos, né? No colo do seu pastor, no colo da sua mãe, do seu pai, não adianta. Quem vai te consolar é o homem. Você não vai ter consolo de Deus, tá? Então a gente tem que ter essa temperança, né? Temos que ser sal na terra, luz do mundo. Então Deus fala, né? Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada e é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam, tá? Então tem que ter um tempero, tem que ter um equilíbrio. Então nós somos a luz do mundo, tá? Deus deixa bem claro que a gente não pode esconder essa luz. Essa luz, ela tem que estar para todos na casa ver que você ilumina aquela casa, aquele bairro, né? Aí fala aqui, ó, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa, tá? Eu tô lendo Mateus 5, versículo 15. Então você tem que avaliar se você é essa luz, se você tá realmente colocando essa luz no lugar próprio, que tá iluminando a sua família, a sua casa, tá? Então tem que deixar brilhar essa luz diante das pessoas, para que elas vejam e louvem a Deus, né, pela vida de vocês. Agora as pessoas olham para você e não vê luz nenhuma. Então como que vai haver transformação? Não tem como, né? Vamos voltar aqui para o Romanos 6 para acabar, né? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Aí é a pergunta, né? Para as pessoas que conhecem a Deus.
Que muitas pessoas que conhecem a Deus entendem dessa forma. Ah, eu tô debaixo da graça, aí eu pequei, eu vou lá, peço perdão, resolvo e volto pra Santa Ceia. Ah, sujei de novo, volta, pede perdão. Gente, isso não funciona para crente. Crente só vai multiplicando a vida de maldição. Ela vai caminhando cada vez mais que ela faz isso conscientemente, ela vai se estendendo a caminhada dela no deserto. Ela vai dando voltas e mais voltas no deserto, como fez o povo de Israel, tá? Então isso não vai funcionar para você. Por isso que você vê o tempo passar. O tempo tá passando e você não consegue convencer ninguém, você não consegue levar sua família para Jesus, você fica gastando chinela, caminhando, né? Que no caso do povo do deserto, nem chinelo eles gastaram, porque Deus não permitiu, mas no seu caso você gasta, porque você caminha para a igreja, volta para casa, caminha para a igreja, volta para casa e não tem mudança, não tem transformação, tá? Então ele fala aqui, ó, é claro que não, nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Então esteja bem claro, tá? E se nós lermos aqui no 21, que eu vou terminar de ler, o 21, eu vou lá para cima do Romanos 5, quer ver? Só pra gente finalizar, ó. Isso aconteceu a fim de que assim, como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que leva a aceitar as pessoas, olha só, hein? Assim também a graça de Deus, tá? Que leva a aceitar as pessoas. A graça pela justiça, tá? Pela justiça. Que aí vem te trazer uma vida eterna. Ele veio, né? Tem algumas linguagens que falam outorgar, né? Trazer, né? A vida eterna. Então, a partir dessa hora, ninguém pode tirar essa pessoa da mão de Deus. Porque ele está debaixo da graça, né? Por intermédio de Jesus Cristo. Então, aquela pessoa, Deus tem muito mais paciência com ela, com o ímpio, do que com você, né? Que não está obedecendo a palavra. Então, o crente que pega essa palavra para si tem que ter muito cuidado, porque ela pode perder a salvação. Ela pode até ir para o inferno, achando que ela pode ficar lá e ficar cá. Não, ela tem que escolher. Tá? Ela tem que ser quente, ela não pode nem ser fria e nem morna. Então você muitas vezes não conquista aquele familiar para Jesus porque não está ainda do jeito que Deus quer. E aí tá dando volta e não chega no denominador comum. Não chega. E aí não consegue, tá? Nem se colocar como instrumento de Deus, Deus não pode usar plenamente e ainda tem uma família que tá destruída e ainda ri da tua cara, né? Que esse Deus não faz, que esse Deus não adianta orar. Olha aí, você ora, né? Tá toda cheia de dor, você ora, né? E bateu com o carro, você ora e aconteceu isso. Então você vai ser escarnecida pelo diabo. Porque você não se colocou do jeito que Deus quer. E aí os seus familiares brincam, riem. E aí você não aguenta a brincadeira. Porque você tá, né, no limite, você não tá entendendo que a sua briga não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra os principados e a potestade, e você não se colocou do jeito que Deus quer e o diabo tá tirando farinha com a tua cara. Aí é perigoso, né? Voltando pra cá, gente, parei pra beber uma água, né? Então vamos lá, versículo 2 de Romanos 6, né? Vou repetir. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Então, isso é para nós, tá? Ó, portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, tá? Então, você não tem reação. Você já viu morto ter reação? Morto é se defender? Morto, né, revidar alguma coisa? Morto é morto, gente.
Então você tem que ser morta em Cristo Jesus. Aí fala aqui, né? Isso, para assim com Cristo, foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, tá? E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, tá? Então aqui tá falando, assim como Cristo, ele foi ressuscitado, né? Ele foi ressuscitado, saiu da morte para a vida, para ter uma vida gloriosa ao lado do Pai. Nós também temos que ter essa vida diferenciada do ímpio, né? Mortificada na carne. Porque a glória de Deus com certeza vai vir sobre a sua vida. Como veio sobre a vida do Senhor Jesus, vai vir sobre a sua também. Ele foi honrado, ele foi glorificado, ele foi exaltado. E nós vamos ser também. Só que precisamos muitas vezes arrastar essa corrente durante um tempo. Você quer as coisas tudo sem sofrimento. As pessoas não admitem sofrerem. Elas não querem ficar tristes, elas não querem chorar, elas querem tudo na maciota. Sem pagar preço você não vai conseguir nada. Aí tem pessoas que perguntam, mas será que Deus quer que a gente viva sofrendo? Ué, ele sofreu. Se você ama Deus, você tem que pegar a sua cruz. Você tem que arrastar a sua corrente. É um tempo de Deus na sua vida, para até mesmo ele te lapidar, até para que ele possa também operar em você. Tem muita coisa que tem que ser trabalhada na nossa vida. Aí fala assim, pois se formos unidos com ele, por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Então é o caso seu, você vai ter que ter uma vida para Deus agora. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e façam com que obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, né? Quais são? Que já foi citado aqui, né? O orgulho, o egoísmo, a raiva, a mágoa, né? Falar mal dos outros, tudo isso. Não pode mais obedecer a esses desejos, tá? E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então, a lei mata, né? Vamos supor, antigamente era olho por olho, dente por dente, né? Tanto que lá em Mateus 5 eu li, né? Falei do ódio, que antigamente... voltei lá, gente, Mateus 5, só pra gente ler, ó. Que Jesus fala assim, ó, Mateus 5, 21, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate, tá? Antigamente, a lei era essa. Dente por dente, olho por olho, mas não pode matar o seu irmão. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, que outras linguagens pode falar terraca,
estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha só. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, até a sua oferta que você oferece a Deus, ela não vale de nada, tá? Porque todo tipo de jejum, todo tipo de, eu ofertei em dinheiro, eu fiz uma oferta a Deus de um propósito com Deus, não adianta. Porque você tem raiva, tem ódio do seu irmão. Então até isso que você está fazendo, Deus não está honrando. Todo tipo de oferta, toda oferenda que você fizer a Deus, ou em dinheiro, ou em jejum, ou em oração, Deus não vai receber, gente. Deus não vai receber. Amém, gente. Deixa eu ler 1 de Pedro 3. Vamos lá. Do 14 em diante fala assim. Eu vou até ler o 13, ó. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? É uma pergunta, né? Ninguém vai fazer o mal. Se você quiser fazer o bem, não vai ter briga. Você não vai nunca revidar nenhum mal que ninguém estiver te fazendo, né? Estiver fazendo para você. Fala aqui, ó. Como vocês serão felizes se estiverem, olha só, hein? Se estiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Ó, não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. E estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque melhor é sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal, tá? Aí vem o pedacinho, né? Ó, do 18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, tá? Então, eu não vou nem continuar lendo aqui, mas eu quero que vocês entendam que é óbvio que não tem esse negócio que Jesus já sacrificou, que Jesus já sofreu por mim. Eu não tenho que sofrer mais, eu não tenho que sacrificar. O amor é sacrificial. Você tem que ter essa prova de amor pelo próximo. Deus vai colocar pedreira na tua frente. Ele vai botar pedra de tropeço na tua frente para você conseguir, né, galgar, continuar pela fé, obter milagre. Porque Deus, ele não vai simplesmente te dar tudo de mão beijada. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que renunciar, você vai sofrer, você vai chorar. Mas aí entra a diferença, que quando você tá uma pessoa, uma alma espiritualizada, né, ou melhor, um espírito espiritualizado, né, você não vai sofrer, porque você já tá, o seu espírito já tá moldado, né, já tem uma comunicação direta com Deus. Porque você tá se enchendo de palavra, você tá orando, você tá jejuando, você tá renunciando, você tá quebrando a carne, você tá crucificando a carne. Então, você não vai sofrer mais por servir a Deus. Enquanto você está sofrendo para servir a Deus, é porque você ainda não tá do jeito que Deus quer. Porque o negócio é você sofrer e não sentir que está sofrendo. Você mesmo não vai conseguir, tudo que as pessoas te fizerem não vai te alcançar, não vai te irritar, não vai te incomodar, porque você está com o seu espírito espiritualizado. Você tem um Deus todo o tempo te dando suporte naquelas perseguições, né? E você consegue passar por aquilo ali surfando, rindo, você não está preocupado. Né? Você dorme tranquila, você sabe que é um demônio e que você botar a cara no pó, você jejuar, você repreender, você estiver santa, o diabo vai ter que andar para trás, tá? Agora, se você não tiver do jeito que Deus quer, o sofrimento vai ser muito maior. Você vai saber quando você está pronta a partir da hora que você estiver
para o mundo sendo perseguido, todo mundo perguntando como que você está suportando isso com esperança, como você aguenta tudo isso, igual tá falando aqui, quer ver? Vou ler de novo. Deixa eu ler esse 15 de novo, ó. Tenha no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor, né? E agora vem essa partezinha aqui, ó. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. As pessoas vão querer saber, vão querer explicação. Ué, mas que esperança? Por que você tem essa esperança? Porque para esperar, né, tem que ser com paciência. E as pessoas vão querer saber, meu Deus, como é que essa pessoa consegue esperar alguma coisa no Senhor? Essa pessoa está sofrendo, está sendo moída, né? A vida dela está destruída, a família dela está destruída, o marido dela está no botequim, o filho dela está nas drogas. Como? Me explica isso. Olha só, vai ser bênção quando você souber explicar da onde está vindo a sua fé, a sua esperança. Então isso é muito importante para glorificar a Deus. Vamos ler Gálatas, capítulo 6 também. Eu achei interessante abrir esse pedacinho aqui, né? Que fala, acho que eu vou ler o 4, tá? Que fala, ó, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros, tá? Então, isso é muito importante. Você está fazendo a coisa boa? Pode até se orgulhar. Mas a partir da hora que você compara o que você faz com ao do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus irmãos, você peca. Porque você quer comparar. Olha que feito, olha o que eu fiz. Aí você começa a contar vantagem. Quem vai suportar uma pessoa chata dessa dentro de casa? Né? Não, eu fiz isso, olha, eu ajudei fulano de tal, olha, dentro da igreja eu tô fazendo isso. Gente, mas ninguém, se crente começar a querer contar os seus feitos, né, as suas boas obras, ninguém aguenta ficar do lado de um crente chato desse. Não tem marido, não tem esposa que suporte, tá? Então por isso que Deus tá falando, tá? Então eu até vou ler mais em cima, que eu acho importante o 2 também. Vou pra cima, quer ver? Subir um pouquinho. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Deus. Na verdade, tá falando de você carregar, ajudar aquela pessoa a carregar aquela cruz, ajudar outra pessoa, tá? Que você, quando ajuda, você está obedecendo à lei de Cristo, tá? A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar, aí quebra o versículo, tá? Sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, que isso aí não é orgulho, isso é egoísmo, isso é vaidade. Aí quebra aquele amor lá de 1 Coríntios 3:13, do 4 em diante. Que a pessoa, ela tem mania de se orgulhar. Ela tem que orgulhar e falar, meu Deus, glória a Deus, Deus me sustentou, Deus me usou mais uma vez, eu consegui abençoar, eu consegui ter paciência. Orgulhar de fazer o bem. Não é orgulhar se comparando com aquela pessoa que ela não consegue fazer o bem. Porque aí você não está servindo a Cristo. Porque Deus deixa bem claro. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então, gente, é aquela partezinha, né, que eu quero voltar atrás. Você conhece a Deus, então é de você que vai ser cobrado a paciência, o amor, tá? E a pessoa que não conhece a Deus, Deus vai ter muita misericórdia, tá? Porque ela tá sendo usada pelo diabo. Então a tua briga não é contra a pessoa, contra a sua família, tá? E agora, se você entrar nessa pilha achando que Deus vai ter a mesma misericórdia que tem com seu marido, que tem com seus filhos, que tem com a sua esposa, ou sei lá quem vive na tua casa, não vai ter, tá? Porque é nesse mesmo capítulo de Gálatas, versículo 7, Deus fala, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois se não desanimarmos, tá? Que eu vejo muitos aqui desanimando,
Se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente o que fazem parte da nossa família na fé. Aqui é engraçado, né? Aqui fala de rixazinha com os irmãozinhos da igreja também. Então aí vocês colocam qual é o ponto forte, se é dentro de casa, se é dentro da igreja, aonde que é o problema, tá? Mas é claro que lá em Mateus capítulo 10, do 34 em diante, eu tô até tentando abrir aqui, mas eu já li para vocês em muitas pregações, mas eu gosto sempre de lembrar que começa o nosso ministério dentro da nossa família, dentro da nossa casa, junto dos nossos irmãos, ou dos nossos pais, ou de marido, ou de esposa, tá? Que fala assim, ó: não pense que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Ele é o príncipe da paz, mas ele não veio trazer paz ao mundo, gente. Nós que estamos na presença de Deus temos paz na guerra, tá? Ó, eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Então, realmente, o seu ministério começa dentro da tua casa, e aí, se você não estiver bem dentro da tua casa, você não vai estar bem dentro da tua igreja e em lugar nenhum que você vai, tá? Porque você vai ser o portador da maldição. Você vai ser o Jonas no barco, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Então você é o problema, não são as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Porque elas estão debaixo de uma misericórdia tremenda de Deus. Então elas não são maldição. O pior a pior maldição é um crente que não obedece a palavra de Deus. Eu falo pra você, eu escolho a dedo quem vai fazer o meu jardim, quem vai lavar o meu carro, quem vai arrumar minha casa. Eu escolho a dedo as pessoas que trabalham pra mim. Porque eu busco saber, é crente? É. Tá na presença de Deus? Não. Então eu não quero pra arrumar minha casa. Não quero para arrumar meu jardim, não quero para lavar meu carro, não quero para fazer nada. Nem para cuidar dos meus animais eu quero. Porque aquele ali que se diz crente e que tá com a vida toda torta, tá com a roupa manchada, com as vestes manchadas, aquilo é maldição. Aquilo é você levar a maldição e botar dentro da tua casa. Eu prefiro um ímpio que não conhece a Deus para trabalhar para mim, para me ajudar no serviço doméstico, para cuidar das minhas coisas, do que um crente rebelde. Um crente que se diz crente, mas tá com a vida toda torta. Então é maldição, tá? Aí não vai conquistar nada mesmo. Todo lugar que ela vai, ela é maldição. Isso é o problema, tá? Aí fala aqui, ó: quem ama, eu acho que eu nem vou ler, tá? Mas aí é a pessoa quem prioriza, né? O pai, a mãe, os irmãos. Aí é no caso de passar na frente de Deus, tá? Que não é o caso da pregação, tá? Uma pessoa que ela tem que primeiro obedecer a Deus, para depois obedecer o marido, a esposa. Sempre priorizar a Deus, igual eu falei. Primeiro amar a Deus, depois amar o próximo. Mas se você não ama a Deus, ou melhor, se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Tá? O amar a Deus é muito mais além, tá? Então fica com essa palavra aí, Deus abençoe. Eu vou fechar o raciocínio, comecei e foi o que saiu aí, o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para vocês aí, para a igreja, tá? Deus abençoe. Quem for receber a pregação em áudio, né? Muitas vezes eu coloco nos grupos, estou com 5 grupos agora já, privado, fechado. Eu tô entregando a pregação, mas em áudio também, tanto que até a visualização do canal caiu um pouco, porque eu tô entregando muito áudio. Mas enfim, isso não importa, eu quero que vocês ouçam, tá? Porque tem gente que não abre vídeo. Então, quem receber a pregação em áudio, quiser compartilhar, tá? É a missionária Leila Lima, tá? Aí você escreve leilalima.com, você vai lá pro canal do YouTube e pode ouvir as outras, quem não estiver nos meus grupos, tá? Tem essa oportunidade de ir ouvir no canal, ou então pedir o link através dos comentários para entrar no grupo, tá? Vai ser entregue também, tá bom? Deus abençoe. Que agora eu tô só entregando em grupo fechado, não estou entregando individualmente mais no particular, a não ser as pessoas que estão no meu contato, vai ser entregue pela lista de transmissão, tá? Mas quem não tem, ou é no canal ou é nos grupos, tá? Deus abençoe aí, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.